Olá, tudo bem com você? Vamos continuar o nosso estudo sobre período composto. Já estudamos um grupo de orações subordinadas, que é o grupo das orações subordinadas substantivas. Hoje vamos ver o segundo grupo das subordinadas, que é o grupo das adjetivas. O próprio nome já indica que a função sintática exercida por uma oração subordinada adjetiva será aquela típica de um adjetivo. Essas orações subordinadas adjetivas vêm ligadas a substantivos ou a pronomes que estejam no lugar de substantivos presentes na oração principal. As adjetivas são mais simples do que as orações subordinadas substantivas. Por quê? Simplesmente porque, no caso das orações subordinadas adjetivas, só há dois tipos. E no vestibular, não se pede para que vocês fiquem classificando as adjetivas, mas para que você perceba a diferença semântica, a diferença de sentido que há entre uma e outra oração adjetiva. Vejamos quais são esses dois tipos e você vai entender essa diferença semântica de sentido a qual eu me refiro. Veja lá, comi a fruta que estava madura. Eu quero que você imagine o seguinte, há várias frutas, há frutas verdes e frutas maduras, eu comi aquela que estava madura. Então há aí uma restrição em relação ao substantivo fruta, presente na oração principal, que é a oração comi a fruta. Sempre observando que no período composto há dois verbos, três verbos, enfim, quantos verbos houver, quantas orações haverá. Aí eu tenho dois verbos, comi e estava. Oração 1, oração principal. Oração 2, oração subordinada adjetiva restritiva. Vejam abaixo, comi a fruta que estava madura. A ideia agora que eu quero que você tenha é assim. Eu comi uma fruta e constatei que aquela fruta estava madura. Agora, eu não estou deixando claro que havia outras verdes e a minha escolha para comer a fruta foi em virtude dessa característica de estar madura ou não estar madura. Então, a segunda oração, a chamada oração adjetiva explicativa, acrescenta uma informação em relação ao substantivo. Eu quero que você observe também uma diferença que é visual. Há uma vírgula sempre antecedendo o pronome relativo, que é a palavra que inicia a oração subordinada adjetiva explicativa. Não há oração subordinada adjetiva explicativa sem a vírgula. Porque, é claro, se eu simplesmente falasse as duas orações, desses dois exemplos que eu mostrei agora para você, você certamente diria, você está dizendo a mesma coisa? Espera aí, dentro de um contexto fica mais fácil perceber se eu estou restringindo ou explicando. E na escrita, como é que eu faço? Eu uso a vírgula. Então essa vírgula vai servir para dizer que eu não estou restringindo o substantivo, mas eu estou ampliando o significado desse substantivo. Conseguiu perceber? Dois tipos fáceis. Adjetiva restritiva, não há vírgula antes do pronome relativo. A adjetiva explicativa sempre traz a vírgula. Por falar em pronome relativo, eu quero também que você se recorde da aula passada, quando falamos sobre orações subordinadas substantivas. Há uma referência importante que difere essas duas orações. Na oração subordinada substantiva, a palavra que a inicia é chamada conjunção integrante. Ela só integra as duas orações, a oração principal e a oração subordinada substantiva. O pronome relativo não. O pronome relativo, que inicia a oração subordinada adjetiva, além de iniciar a oração, assume uma função sintática dentro da oração em que ele, pronome relativo, estiver. Guarde essa diferença agora. Leia. Veja lá. Todas as adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. O relativo tem como função retomar o nome que o antecede e ele representa esse nome dentro da oração adjetiva em que ele,
esse pronome relativo estiver. As orações substantivas são iniciadas por conjunção integrante. Normalmente, nós vamos ter lá as palavras que ou se. A mais frequente conjunção integrante é a palavra que. A integrante não tem função sintática. Ela ligou a oração subordinada à oração. Ela vai ligar a oração substantiva, ligou a oração subordinada substantiva. A sua função, o seu papel. No caso do pronome relativo, não é bem assim. Então vamos lá. Repetindo, o relativo liga principal à adjetiva. Ligou? Percebi? Ótimo. Além disso, esse pronome relativo vai assumir uma função sintática na oração adjetiva que ele estiver iniciando. Nós vamos estudar então a partir de agora, já que você entendeu que só há dois tipos de adjetivas, restritiva e explicativa, e que o mais importante é a diferença de sentido entre elas, nós vamos ver um outro ponto dentro das orações adjetivas, que é a função desse pronome relativo que estará iniciando a oração subordinada adjetiva. Esse pronome relativo pode exercer qualquer função, qualquer mesmo, dos termos estudados no período simples. Então, um pronome relativo, lembre-se, nós vimos agora pronomes relativos que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, onde, quanto, quando. Esses relativos que retomam o substantivo poderão, na oração adjetiva, ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, enfim, todos os termos que nós já estudamos em período simples. O que nós vamos ver agora juntos são alguns desses exemplos. Veja lá. Eu encontrei a solução para o problema. Que problema? O problema que você apresentou. Eu usei aí uma oração subordinada adjetiva restritiva, que você já percebeu exatamente porque não há a presença da vírgula. A minha intenção é restringir o significado do substantivo problema. Mas o que me importa agora é que você perceba o que representa a palavra problema. A palavra que é igual à palavra problema. Só que problema está na primeira oração e o que está na segunda oração. Tente substituir a palavra que pela palavra problema. Ficaria assim: você me apresentou o problema. Tente fazer a análise sintática dessa palavra problema dentro da oração 2. Ficaria lá: você me apresentou o quê? O problema. Veja, quem apresenta alguma coisa. Não seria um objeto direto? Sim, seria. Mas agora, não é a palavra problema que está na oração 2. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou dizer que esse que é o objeto direto, já que ele representa o substantivo problema. Então, veja, é o pronome relativo que assume a função que o substantivo assumiria caso estivesse escrito na oração adjetiva. No nosso segundo exemplo, nós vamos ver o pronome relativo com a função de sujeito. Veja lá, sujeito da oração 2, que é a oração subordinada adjetiva restritiva. Encontrei a solução para o problema. Essa é a minha oração principal. O problema, o qual parecia a princípio complexo. Tirem a palavra que, tirem o pronome relativo e pensem na oração 2 com a palavra problema no lugar do que. Como ficaria? Ficaria: o problema parecia, a princípio, complexo. Se eu pedisse classifique sintaticamente problema, você diria: é um sujeito. Você tem toda a razão, mas não é a palavra problema que está aí escrito na oração 2, é a palavra que. Então é essa palavra que assumiu a função de sujeito. Entendido? Mais um exemplo para que você entenda esse processo. Temos aí um exemplo com complemento nominal. Esta é a pessoa a quem fiz referência em nossa conversa, sempre vendo aí que são orações subordinadas adjetivas restritivas. Eu não usei uma explicativa para exemplificar, porque o processo é exatamente o mesmo. O importante é que você entenda que esse relativo retoma o substantivo que o antecede e representa esse substantivo. Então veja, quem representa pessoa? Nós diríamos:
Fiz referência a quem? A pessoa. E essa palavra pessoa, se estivesse na oração 2, seria complemento nominal do substantivo referência. Bom, qual palavra vai assumir essa função que a palavra pessoa teria? O pronome relativo que o representa. O pronome relativo quem. Ficou claro? Mais um exemplo. Vejamos lá o objeto indireto. Não confunda objeto indireto com complemento nominal. Complemento nominal vem sempre ligado a um nome. E objeto indireto sempre a um verbo. Então veja, essa é a pessoa a quem me referi. Quem se refere a alguém. Eu me referi à pessoa. Então eu tenho aí, novamente, a palavra quem, só que agora representando um objeto indireto, porque vem ligada ao verbo referir-se e está no lugar do substantivo pessoa. Vamos lá. Mais um exemplo, então, agora com o adjunto adnominal. Vejam a oração. Essa é a pessoa a cujas qualidades fiz referência. Temos a oração principal, essa é a pessoa, e a oração subordinada adjetiva restritiva, a cujas qualidades fiz referência. Cujas está retomando a palavra pessoa. Veja, procure trocar, substituir, no lugar de cujas, o substantivo pessoa. Ficaria como na oração 2? Ficaria fiz referência às qualidades da pessoa. Deu para perceber? Então, da pessoa estaria aí funcionando como adjunto adnominal do substantivo qualidades. E bastante cuidado com esse pronome relativo, cujo, cuja, cujos ou cujas. Eles sempre, esses pronomes relativos aí já flexionados, sempre estarão ligando substantivos. Então, neste caso, observe, cujas liga pessoa a qualidades. Você não achou difícil porque você entendeu como é que se pensa a função do pronome relativo. Eu penso substituindo o nome que está antes do pronome relativo, colocando esse nome na própria oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa. Vimos alguns termos da oração, outros poderiam também vir aí sendo representados pelo pronome relativo. Entendido? Conjunção integrante não tem qualquer função sintática. Conjunção integrante inicia as orações substantivas. Pronome relativo tem função sintática na oração em que ele aparece. Tudo bem para você? Então eu espero na próxima aula. Continuaremos o estudo de período composto. Um grande abraço.